Graça e paz, queridos, que Deus abençoe a sua vida. Que prazer estar com vocês mais uma vez, gravando um vídeo. E o tema de hoje é: qual é a mensagem da Bíblia? Qual que é a mensagem principal da Bíblia? Lembra um filme? Todo filme tem uma mensagem principal. Existem várias cenas, vários acontecimentos, cenários diferentes, mas tem uma mensagem só. Tem o quê da questão, a razão de tudo aquilo dali, né? Então, qual que seria a mensagem da Bíblia? Para você que já leu, para você que já não leu, talvez você leu e não entendeu, você nunca leu a Bíblia toda, não sabe do que se trata, houve partes, né, pregações, ensinamentos, mas qual seria a ideia central, a ideia geral da Bíblia? Qual seria o objetivo final da existência da Bíblia? É sobre isso que eu quero passar para você aqui hoje, explicar para você, né, qual que é o objetivo da Bíblia, qual que é a mensagem que ela tem, e o que nós podemos encontrar nela, qual que é a sua origem. É muito importante que você fique comigo até o final desse vídeo para você entender a mensagem bíblica. E depois que você ouvir isso aqui, você pode conferir na Bíblia, lendo de Gênesis a Apocalipse, você vai encontrar exatamente essa mensagem que eu vou falar para você aqui. Mas antes de entrar, quero agradecer você que já é inscrito no canal. Olha, minha gratidão com a sua contribuição. O canal está crescendo, tem chegando mais pessoas aqui e muita gente está sendo abençoada. Então, se você não é inscrito ainda nesse canal, eu peço sua contribuição. Já se inscreve aí, vamos fazer esse canal crescer, fortalece aí esse projeto. E esse projeto pretende crescer para alcançar mais pessoas que estão aí sofrendo, sem esperança, até sem entendimento. Então, quero muito que você me ajude a evangelizar também esse Brasil. Existem milhões de pessoas que ainda não são alcançadas pela palavra de Deus, que não conhecem ainda a Cristo e por isso não tiveram as suas vidas transformadas. Então, se você pode nos ajudar, é simples, é só se inscrever, clicar, compartilhar com mais pessoas. Tenho certeza que as pessoas vão ser abençoadas, tá bom? Aqui nós não focamos em religião, aqui nós focamos exatamente na ideia principal, na questão que mais interessa na palavra de Deus. Vamos lá? Bem, qual que é a mensagem geral da palavra de Deus? Certo? Olha, Rodney, alguém pode dizer, eu nunca li a Bíblia toda. Se você já leu, coloca aqui embaixo nos comentários. Se você nunca leu, tem vontade, também comenta aí. Vai ser muito legal a gente bater esse papo aqui, tá? Mas vamos lá. Qual que é a mensagem principal da Bíblia? O que eu encontro na Bíblia? Primeiro, sabe-se, a Bíblia tem 66 livros, tá? Então são 39 livros no Antigo Testamento e 27 no Novo Testamento. São 31.173 versículos, depende da versão, né? Pode ter uma variação desse número. 1.189 capítulos, também há variações por conta da versão. E temos um período de história aí de aproximadamente uns 15 séculos de história. Então, você tem 15 séculos aproximadamente de história dentro de 66 livros, portanto. E é uma mensagem sempre atualizada que tem ainda efeito nos dias de hoje e no futuro. Sabe-se que até hoje nós estamos vendo acontecimentos que já foram registrados há mais de 2.000 anos atrás, né? Mas, tirando esses detalhezinhos, uma Bíblia muito completa, vamos falar acerca da mensagem principal. Bom, nos 5 primeiros livros da Bíblia, você tem o chamado Pentateuco, né? Penta quer dizer 5, teuco, livros, então é um conjunto de 5 livros. O Pentateuco, ele vai de Gênesis até Deuteronômio. E quem escreveu os 5 primeiros livros da Bíblia é o próprio Moisés, o grande legislador de Israel. Um homem famoso, aquele que é o grande personagem da abertura do Mar Vermelho, né? E também quem recebeu as leis de Deus e teve que passar para o povo. Então, Moisés foi um grande legislador, escritor, libertador, um homem que teve que conduzir Israel pelo deserto. Então, no primeiro capítulo da Bíblia, você tem toda a informação da origem, né? Gênesis é um livro que mostra como tudo começou, Bereshit, né, que é o nome em hebraico, Bereshit, que significa origem, princípio. Então, Gênesis é um livro que conta a história de todas as coisas. É uma informação muito clara ali para nós, né, uma informação importante, mostrando como tudo teve começo.
Então, Gênesis foi escrito justamente para mostrar isso para nós, a origem de todas as coisas, inclusive a origem dos povos, né? A origem da língua, a origem dos instrumentos de música, a origem do assassinato, tudo está ali em Gênesis. E em Gênesis você encontra a história do povo de Israel, né? Como que eles se originaram através de Abraão, depois Isaac, Jacó teve 12 filhos, né? Capítulo 12 de Gênesis, Deus fala com Abraão, faz promessa, depois Abraão tem um filho da promessa chamado Isaac, depois Isaac também tem o seu filho Esaú, Jacó, e Jacó, por sua vez, tem 12 filhos, e os 12 filhos de Jacó acabam sendo as 12 tribos de Israel, a cabeça das 12 tribos de Israel. Então aí já temos um povo, né, que logo no comecinho de Êxodo, quando termina o livro de Gênesis, que a família de Jacó, 70 pessoas, como está lá em Gênesis, lá em Êxodo no começo, vai para o Egito, porque a essa altura o José já era o governador de lá. Depois que José morre, a nação de Israel fica ali por 430 anos de escravidão. Aí você tem a história em Êxodo, mostrando Moisés tirando o povo do Egito, levando para a terra prometida. Aí tem todos os acontecimentos envolvidos nessa trajetória de 40 anos. Depois que termina o Pentateuco, nós temos o registro da morte de Moisés, e aí Moisés é substituído por Josué. Josué pega o povo e coloca na terra prometida, e quando ele se estabelece, agora ele já tem a sua própria terra. A partir dali começa, portanto, o livro dos juízes, né, que são os líderes que deveriam governar a nação, resolver os seus problemas e manter a ordem ali. E os juízes governaram ali por 325 anos ali aproximadamente. Depois do período dos juízes, aí temos a parte do livro dos reis, né, que conta a história dos reis de Israel. O primeiro rei foi Saul, depois vemos Davi, depois Davi foi Salomão, Roboão, e depois de Salomão, 931 a.C., depois da morte de Salomão, o filho Roboão assume, e aí ele aumenta os impostos, as pessoas não aceitam, e acaba dividindo o reino em duas partes, reino do norte e reino do sul, certo? A partir dali, nós temos a história dos reis, as crônicas, e começa a contar como que isso aconteceu, como que era a história de Israel, como que era a política, e depois nós vamos ter acesso aos outros livros, né? Temos acesso aos livros de Salomão, como Provérbios, Eclesiastes, temos depois também os livros conhecidos como profetas maiores, profetas menores. Aí a Bíblia é dividida em profetas menores, porque tem um livro curto, e profetas maiores, porque tem um livro mais extenso. Tanto os livros dos profetas menores como maiores, eles existiram para quê? Foram escritos para contar a história de Israel, né? Os pecados que eles cometeram, o juízo que viria por causa dos seus erros, e mostra muito o relacionamento entre Deus e Israel. E esses livros sempre mostram a questão do pecado. Logo no começo lá da Bíblia, logo no Pentateuco, no capítulo 20 de Êxodo, nós temos a entrega do Decálogo, que são os 10 mandamentos. Depois você confere na sua Bíblia, né? Qual que é o Decálogo? São os 10 mandamentos. No Decálogo, Deus ensina como deve ser o relacionamento das pessoas com Deus e como deve ser o relacionamento das pessoas com as outras, tá? Então, olha que legal o padrão moral que Deus ensina para toda a humanidade, ali no Decálogo. Aí temos todas as informações de como tem que ser a vida na Terra. E aí Deus revela a sua santidade também através do Decálogo. Quando você vai ler o livro de Levítico, né, que é um livro que ensina como deve ser o culto, os sacrifícios, aí Deus começa a ensinar para as pessoas que elas têm um problema sério, que é aquele problema que aconteceu em Gênesis, no início, que foi o pecado de Adão. Tá? Então aquele pecado de Adão é o ponto de partida para toda a história bíblica. Então quando você chega nessa história de Adão, aparece o problema ali, que é o pecado. Aí durante os livros, os capítulos seguintes, ele vai desenvolvendo o tema, tá? Até que chega a parte de Levítico, quando Deus deixa muito claro para todo mundo, já vem explicando a eles, né, desde lá do passado, quando ele começou a se comunicar com o homem e revelar a sua vontade, ele já deixou claro que agora o pecado que o homem cometeu afastou ele de Deus. Como Deus é um Deus muito santo, o pecado não pode se aproximar dele. E como nós, como Paulo ensina em Romanos, né, 13:25, todos pecaram, acho que é 13:23, se estiver enganado, 13:25, está lá em Romanos capítulo 3. Todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus.
Então, todos pecaram em quem? Em Adão. Todos que vieram depois de Adão acabaram cometendo pecado. E esse pecado veio com uma herança maldita, e esse pecado condena todo mundo à morte eterna. Por quê? Isaías 59, versículo 2, diz que os vossos pecados e as vossas iniquidades separam vocês de Deus. Então a única coisa que separa o homem de Deus é o pecado. Pecado significa errar o alvo. Toda vez que você erra o alvo, quando você não consegue atingir o objetivo, você está cometendo um pecado. E esse pecado aparece como uma força muito ruim, uma semente negativa que entrou no ser humano lá no passado, lá no Éden, e o obriga a fazer coisa errada, né? E aí acabamos fazendo, ainda que queremos acertar, como Paulo ensina em Romanos 7, né? Eu quero fazer a coisa certa e acabo não fazendo. O que eu não quero, eu faço. E aí ele explica que é por conta da lei do pecado, a maldição que está no ser humano. Então o pecado é esse problema gravíssimo. É fácil você ver o pecado. É só você ligar a televisão e você vê toda a desgraça apresentada. Por que tanta coisa ruim acontece? Justamente porque o pecado está no mundo e ele origina tudo isso, né? Essas coisas ruins que nós ouvimos aí. E esse pecado, ele vai separar o homem de Deus. E Deus não fez o homem para separar dele. Deus fez o homem para estar com ele, certo? Mas temos um problema. Então agora a Bíblia ela vai desenvolver esse tema, ela vai explicar para a humanidade a gravidade do pecado, e em contrapartida também ele vai apresentar a solução. Só que essa solução é uma solução que não se encontra na Terra. Por quê? Você vê no Antigo Testamento, principalmente no livro de Levítico, Deus pedindo que as pessoas levassem até o templo um animal, sacrificassem um animal, derramassem o sangue desse animal para que o seu pecado fosse perdoado. Todo mundo deveria fazer isso, né? Uma das festas mais importantes que tinha, que vamos considerar mais importante, né, de Israel, é a chamada de Yom Kippur. Uma vez por ano, o sumo sacerdote tinha que entrar no Santo do Santo, oferecer um sacrifício por toda a humanidade, por toda a nação de Israel. Caso alguém não tivesse feito um sacrifício, deveria ser coberto por esse daí. Então, todo o ano era feito esse trabalho. Ali, Deus explicando para as pessoas que a única forma de você resolver a questão do pecado é você morrendo. Pela justiça de Deus, todo mundo teria que morrer. Quem peca tem que morrer. Aí, como todo mundo pecou, todo mundo tinha que morrer. Portanto, essa é a lógica e essa é a ideia principal da Bíblia. A justiça é assim: você pecou, tu tem que morrer. Aí não ia restar ninguém, porque todo mundo pecou, certo? E a justiça ensinava o seguinte: para que as pessoas não morram, para que resolva a questão do pecado, ou todo mundo que pecou morre, ou alguém que não tenha pecado morra no lugar dessas pessoas. Daí essa pessoa vai morrer e vai comprar essas pessoas para ela e vai ter o direito. Correto? Então foi exatamente isso. Como na Terra não tinha ninguém perfeito, ninguém com sangue puro, ninguém que tivesse condições para morrer pela humanidade, porque todo mundo aqui que veio de Adão cometeu o pecado, então não tinha ninguém que pudesse fazer isso, né? Aí no tempo certo, o que aconteceu? O próprio Jesus, o Filho de Deus, ele decidiu assumir a forma humana e entrar aqui na Terra, através do ventre de Maria. Aí ele, através de Maria, ganhou a natureza humana, né? Assumiu a natureza humana e com sangue puro, sendo santo, Filipenses 2, capítulo 2, diz que ele deixou a glória com o Pai e veio para a Terra para morrer por todos nós, né? E uma morte muito cruel, foi a morte de cruz. Então Jesus assumiu essa forma humana e veio aqui nascendo como nós nascemos e passou por tudo que nós passamos para entender, né? E assim ele entendeu completamente a nossa mente, entendeu como que a gente vive, como é que a gente faz, tudinho. Então, se tem alguém que sabe muito bem quem é o ser humano, é o próprio Jesus, porque ele também se tornou um ser humano, correto? E aí quando ele veio aqui, ele tinha todas as credenciais exigidas pela lei para pagar o preço. Aí foi a partir dali que ele acabou indo para uma cruz, né? E se entregando a si mesmo, e a morte dele foi aceita no céu como um grande pagamento pelo pecado. E lembrando aqui que Deus não pagou preço nenhum para o diabo, e Deus não deve nada para o diabo, né? O diabo era um anjo perfeito no céu, tinha tudo e se rebelou contra Deus e virou Satanás. Então Deus não tem nada a ver com Satanás, não deve nada para ele. O preço que Cristo pagou justamente foi para a justiça de Deus, não para ninguém, foi para a justiça. Aí agora que ele comprou a humanidade pertence a ele e é dele. Isso é chamado de remissão. Ele pagou um preço e agora pertencemos a ele. E quem recebe esta palavra, quem crê agora em Cristo,
ou melhor, quem acredita no que ele fez lá na cruz, no preço que ele pagou, então tem a sua vida ganha. Por isso que lá em João 13,16 nós temos o textuário bíblico que diz: porque Deus amou o mundo de uma tal maneira que deu seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Então ali está o textuário, está a explicação bíblica. O objetivo final da Bíblia é o quê? É a salvação da humanidade, porque Deus amou o mundo de tal maneira. Então, primeiro destaca-se o amor de Deus. E amor não é sentimento, mas é uma decisão da vontade. Então percebe que eu sei que Deus amou o mundo porque ele fez alguma coisa. E o que ele fez? Ele entregou o próprio Filho, o único, né? Deus amou o mundo de uma tal maneira que ninguém sabe. Que deu, ele doou, né, o seu único Filho. Para quê? Né? Para que todo aquele que nele crê, esse todo inclui a humanidade toda, não tem uma etnia específica. Qualquer pessoa que crê em Jesus tem a salvação. Todo aquele que nele crê o quê? Que ele existe apenas, que ele existiu, que ele... Não, crê no que ele fez. Tá? Crê no que ele fez na cruz, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Não pereça por quê? Porque tem uma possibilidade de perecimento. Caso a pessoa não queira aceitar o que ele fez, a pessoa vai perecer. Mas quem crê realmente vai ter a vida eterna, né? A vida de Deus em si. Portanto, meus queridos, essa é a mensagem de Deus, a mensagem bíblica de Gênesis e Apocalipse, é uma mensagem só. Tá? Inicia como tudo começou, Gênesis, e Apocalipse mostra como tudo vai terminar. E resumindo tudo, o problema é o pecado e a solução é Cristo. O problema do pecado trouxe contaminação e trouxe condenação. O sangue de Cristo traz purificação e traz libertação. Não tem outra mensagem. A Bíblia toda, a mensagem é uma só. Ela é cristocêntrica, é centralizada em Cristo. Toda mensagem que não centraliza em Cristo, ela não é uma mensagem cristã, não é uma mensagem bíblica. Tá? Porque a mensagem bíblica ela tem que centralizar em Cristo. Ela tem que ter como ponto de fundo Jesus, que é a figura central da Bíblia. Então, o objetivo final da Bíblia é mostrar o que Cristo fez pela humanidade. É só isso. E que sem ele não tem jeito. Eu posso citar para vocês João 14,6. Jesus falou assim: eu sou o caminho, a verdade e a vida, ninguém vem ao Pai a não ser por mim. Os evangelhos sempre estão dizendo, retratando as falas de Cristo. Quem crer e for batizado será salvo, quem não crer será condenado. Então, tudo está voltado para crer em Jesus. Essa é a mensagem básica de todo o evangelho, de toda a Bíblia. Você pode consultar, você pode ler sua Bíblia de Gênesis e Apocalipse, e é essa mensagem que você vai encontrar, principalmente no Novo Testamento. O Antigo já vem mostrando em figuras, através de símbolos, e depois o Novo vem explicando para nós perfeitamente. Bom, não quero me alongar aqui, né, prolongar o vídeo para não ficar muito cansativo. Se você gostou dessa informação, curta e compartilha. Comenta aqui embaixo o que você acha, qual é a sua visão sobre o tema da Bíblia, e vamos conversar. Tenho certeza que vai ser bênção para todo mundo. Meu abraço, graça e paz, que Deus abençoe. Lembrando, se você chegou até aqui e não se inscreveu ainda, já se inscreva, dá uma força. Tenho certeza que muita gente vai ser abençoado aí com esta palavra. Deus abençoe, graça e paz, e até o próximo vídeo.